Olá a todos! Meu nome é Kim Yong-jun, do Departamento de Desenvolvimento de Smart City, da Elway. Estou responsável pela palestra online sobre serviços inteligentes. É um prazer conhecer todos vocês. Deixem-me dar uma breve descrição dos conteúdos principais que vou falar. Se definirmos uma Smart City de forma simples, podemos dizer que é feita para fornecer vários serviços da cidade para os cidadãos e otimizar o trabalho público existente, usando a tecnologia digital. Se definirmos a Smart City dessa forma, as pessoas frequentemente dirão que as Smart Cities são caras e não são economicamente viáveis. Isso é verdade, e ao mesmo tempo, está errado. Em locais onde os custos de mão de obra são altos, o uso da tecnologia digital reduzirá os custos, e se houver um serviço que requer aplicação em tempo real, as pessoas não o poderão fazer, então o serviço deve ser fornecido por meios digitais. Então, você pode promover a Smart City passo a passo, considerando efeitos econômicos e sociais. Para isso, você precisa saber por que você precisa de serviços inteligentes. Qual é o seu conceito? Que tipos de coisas existem? O assunto sobre o qual vou falar hoje é serviço de Smart Cities. Vamos começar com o índice. O tema que vou falar hoje é composto por 3 partes. Primeiro, uma visão geral do serviço inteligente. Em segundo lugar, os principais conteúdos do serviço inteligente. E, por fim, a direção do desenvolvimento de serviços inteligentes. Esta é a visão geral do serviço inteligente. Por que você precisa de um serviço inteligente? Para entender a necessidade de serviços inteligentes, você precisa entendê-los de 2 perspectivas. A primeira é o aspecto externo da cidade, e a segunda, o aspecto do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Compare a situação de há 10 anos atrás com os dias atuais. E imagine a situação de hoje e a situação daqui a 10 anos. O que mudou em sua cidade hoje, em comparação a 10 anos atrás? E como você imagina que vai mudar daqui a 10 anos? O crescimento da cidade é limitado, mas a maioria das cidades do mundo em desenvolvimento vão continuar a crescer em população, e os meios de transporte mudarão de bicicletas para motocicletas e de motocicletas para carros. Além disso, quando a economia exceder um certo nível, o sistema de transporte será mudado para se tornar mais centrado em carros, e isso levará a vários problemas de tráfego. O governo irá expandir o transporte público, como ônibus e metrôs, para resolver problemas de tráfego, uma vez que existe um limite para a infinita expansão das estradas. Assim, a complexidade das cidades causada pelo crescimento da população leva ao fortalecimento do setor público, incluindo funcionários públicos. A complexidade das cidades irá levar à diversificação dos serviços da cidade, prestados pelo público. Será isso possível concentrando-se somente na mão de obra humana? O segundo é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Vocês tinham um smartphone há 10 anos. As coisas estão mudando constantemente em redor dos smartphones, certo? Mesmo que possamos não sentir a mudança, a ciência e a tecnologia, incluindo as portas automáticas, sensores, aumento de CFTVs, a inteligência artificial e robôs, continuam a se desenvolver. Por que não conectar a diversificação dos serviços da cidade com a ciência e a tecnologia? Os serviços da cidade também devem evoluir. Como? Usando ciência e tecnologia, certo? Os serviços inteligentes conectam os serviços existentes da cidade, a ciência e tecnologia, para o avanço dos serviços e para fornecer um ambiente de base para criar novos serviços da cidade, que não eram possíveis no passado. A combinação de serviços da cidade com a ciência e tecnologia, em resposta a mudanças sociais e ambientais, como crescimento populacional, mudança climática, pandemia global e crise econômica global, é inevitável. Agora, deixem-me explicar o conceito de serviço inteligente. Uma cidade é composta por pessoas, espaços e instalações que são necessários para a vida, atividades como o dia a dia das pessoas e as suas empresas, e o movimento. Todos os itens acima são os assuntos do serviço inteligente. Então, como é prestado o serviço inteligente? O serviço inteligente refere-se a serviços da cidade fornecidos usando tecnologias digitais, como tecnologias IoT, incluindo CFTVs e sensores, tecnologias de Big Data, incluindo coleta e análise de dados, e tecnologias digitais, incluindo smartphones, em vez do método analógico existente de prestação de serviço. O que são tecnologias digitais ou tecnologias inteligentes? Primeiro, temos a tecnologia IoT, que coleta informações da cidade e, por exemplo, CFTVs e sensores.
Em segundo, a tecnologia de Big Data, que analisa várias informações da cidade, como informações públicas, informações sobre moeda, informações do cartão de crédito e informações de pesquisa. Em terceiro, temos a tecnologia de inteligência artificial, na qual as máquinas, e não os seres humanos, julgam e operam. Em quarto, temos os carros de direção autônomos, drones, aeronaves, tecnologias de robôs, que são a combinação de IoT, Big Data, AI e tecnologias mecatrônicas. Em quinto, a realidade virtual, realidade aumentada e tecnologia de holograma, que colocam a realidade virtual no mundo real. Em sexto, a tecnologia de gêmeos digitais, que cria e simula um ambiente realista do ciberespaço. Então, quem está fornecendo serviços inteligentes? Várias partes, como o governo, empresas privadas ou cidadãos em geral, prestam serviços inteligentes. O governo fornece serviços inteligentes públicos, como a emissão de documentos de assuntos civis e serviço de abastecimento de água e de esgoto. Como as bicicletas compartilhadas e o estacionamento compartilhado são modelos de negócios, são fornecidos principalmente por empresas privadas. Cidadãos comuns talentosos usam dados do governo para criar informações de chegada de ônibus, etc., com aplicativos para smartphones, e os fornecem gratuitamente. Para que os serviços inteligentes funcionem com eficiência, uma estrutura ou processo integrado deve ser estabelecido. O método de fornecimento de serviços inteligentes, com base em serviços individuais, é simplesmente uma melhoria dos serviços da cidade existentes. As 5 palavras-chave principais da ISO 37106, que são os padrões internacionais de certificação das Smart Cities, são compartilhar e cooperação através de uma visão, liderança, dados e dados centrados no cidadão. Entidades como organizações governamentais e corporativas, na maioria dos países, tendem a operar individualmente de acordo com seu papel. Sabemos o fato de que, para operar organizações governamentais com eficiência, precisamos estabelecer um sistema de cooperação entre departamentos e instituições. No entanto, é difícil estabelecer um sistema de cooperação, porque os sistemas sociais se desenvolveram para trabalhar de acordo com funções individuais. A Smart City está introduzindo um conceito técnico chamado plataforma integrada para resolver esses problemas. As principais informações dos serviços inteligentes, fornecidos por departamentos individuais, são coletadas em um só lugar, através da plataforma integrada. A informação coletada dessa forma é passada para outros departamentos que precisam dela para formar um sistema que possa compartilhar e cooperar com base em dados. Em outras palavras, a plataforma integrada aumenta a eficiência, permitindo a operação integrada, através da integração e ligação de dados, abordando a ineficiência devido à operação individual dos sistemas sociais. Por exemplo, vamos supor que haja um incêndio na cidade. Normalmente, você pensaria que o Corpo de Bombeiros é responsável pela resposta ao incêndio. Porém, pode haver várias instalações nas proximidades, como instalações de energia, abastecimento de água e esgoto e propriedades culturais. Obviamente, as informações de incêndio devem ser entregues aos departamentos ou agências relevantes, para que possam desempenhar seus papéis juntos. Além disso, se as informações da cidade de uma Smart City foram fornecidas aos cidadãos pelos departamentos individuais, os cidadãos podem passar por dificuldades instalando vários aplicativos. Por isso, em uma Smart City, as pessoas podem acessar todas as informações da cidade por meio de um único canal, como o portal da cidade. Como tal, as Smart Cities precisam de uma estrutura integrada, na qual os serviços inteligentes são fornecidos através de plataformas e portais. Como podemos classificar os serviços inteligentes? É principalmente comum classificar os serviços inteligentes de acordo com os critérios de classificação funcional do governo. Essa é a estrutura mais fácil de se entender. Eles podem ser divididos em 12 áreas, incluindo administração, transporte, saúde, medicina, bem-estar, meio ambiente, prevenção de crimes, prevenção de desastres, gerenciamento de instalações, só para citar alguns. A fraqueza dessa classificação é que é difícil fazer integração devido à variação de funções. Isso é porque ela tem uma estrutura operada por departamentos individuais. Pessoalmente, prefiro classificar serviços inteligentes por tipo de tecnologia. Se classificarmos serviços em tipos, com base em tecnologias como tipo CFTV, tipo sensor geral, tipo de tela e tipo dados, a integração e a ligação dos serviços serão mais fáceis através da padronização da tecnologia. Atualmente, a maior parte dos governos locais da Coreia instalou centros de controle de CFTV,
que integram e operam vários tipos de serviços inteligentes de CFTV, como tráfego, prevenção ao crime e desastre. O centro é integrado e operado por um único departamento, e os departamentos individuais podem solicitar ao departamento que instale CFTVs ou podem instalar o CFTV sozinhos. Por outro lado, um centro de operação da Smart City integra vários tipos de serviços inteligentes, como os CFTVs e os sensores gerais e os opera. Outros métodos de classificação podem ser uma divisão em tipo para serviço de cidadãos e tipo para eficiência do serviço público. As subdiretrizes da Smart City Act, Lei da Cidade Inteligente, na Coreia, definem 228 serviços inteligentes. Entre eles, os serviços públicos que o governo deve fornecer podem ser divididos no tipo para serviço de cidadãos e no tipo para eficiência do serviço público mencionado acima, mas o serviço de experiência do cidadão é insuficiente. No entanto, os serviços inteligentes pagos fornecidos por empresas privadas estão complementando a falta de serviço de experiência cidadã pelo setor público. Agora, deixem-me explicar exemplos reais de implementações de serviços inteligentes essenciais, como tráfego, prevenção de crimes e governo eletrônico. Com a expansão da urbanização, a maioria das cidades tem sérios problemas de trânsito. A expansão infinita de estradas tem seu limite devido à falta de orçamento do governo. O serviço de transporte inteligente é identificar a causa dos problemas de trânsito na cidade e resolvê-los usando tecnologia digital. Explicarei o serviço de tráfego inteligente, exceto para serviços gerais, como controle de sinais e fornecimento de informações de tráfego. Os principais tipos de serviços são estacionamento, segurança no trânsito, transporte público, resposta às mudanças climáticas e estabelecimento de políticas de trânsito com base na coleta de informações de trânsito em tempo real. Primeiro, o estacionamento inteligente. Há relatos de que mais de 30% do congestionamento do trânsito na cidade é causado pela falta de estacionamentos ou veículos tentando estacionar em estacionamentos. Para resolver esse problema, existe um estacionamento inteligente, onde os robôs estacionam os carros. Nesse serviço, robôs estacionam carros em vez de pessoas. No mesmo estacionamento, 30% a mais de carros podem ser estacionados. Os estacionamentos existentes exigem espaço extra porque o motorista precisa estacionar e sair do veículo. O estacionamento de robô minimiza esses espaços de estacionamento ineficientes. Aqueles que não estão familiarizados com estacionamento, como os motoristas iniciantes, têm dificuldade em estacionar, mas os robôs fazem o estacionamento, então o tempo necessário para estacionar é minimizado. O segundo é o serviço de estacionamento compartilhado inteligente. Este serviço integra informações de estacionamento, como estacionamentos públicos, estacionamentos de apartamentos e propriedades privadas na cidade, e fornece informações de estacionamento. Como a informação sobre a disponibilidade de vagas reais é fornecida ao motorista, isso minimiza o tempo necessário para encontrar uma vaga e o tempo para pagar a tarifa. O próximo é o serviço de interseção inteligente. Para diagnosticar e resolver problemas de tráfego na cidade, são necessárias várias informações de trânsito da cidade, como viradas à esquerda, à direita, seguir em frente e retornos em cada interseção. O serviço é fornecido por meio de CFTVs e tecnologia de inteligência artificial. A inteligência artificial verifica vídeos de CFTV, identifica veículos individuais e conta o volume de trânsito, como por exemplo de viradas à esquerda. Com base no volume de trânsito coletado, podemos resolver o congestionamento de tráfego por meio de várias políticas de trânsito, como políticas de sinalização e redistribuição de faixas de rodagem. Em seguida, é o método de mobilidade pessoal inteligente. No passado, os indivíduos possuíam patinetes e bicicletas elétricas, mas agora os governos locais ou empresas privadas fornecem serviços de mobilidade pessoal. Em outras palavras, trata-se da diversificação de sistemas de transporte público adicionais, além de ônibus e metrô. Em seguida, é a faixa de pedestres inteligente. Atualmente, o número de usuários de smartphones aumentou em todo o mundo. Os acidentes de trânsito estão aumentando devido ao fato de os pedestres estarem olhando para seus smartphones. Da mesma forma, os pais de alunos do ensino fundamental estão preocupados com a possibilidade de seus filhos se envolverem em um acidente ao atravessar a faixa de pedestres. Para faixas de pedestres em estradas secundárias sem semáforos, há uma alta probabilidade de acidentes de trânsito com pedestres. A faixa de pedestres inteligente é um serviço que minimiza os acidentes de trânsito
notificando os pedestres nas faixas de pedestres com um sinal verde, ou notificando os motoristas de que há pedestres na faixa de pedestres com luzes de LED. Agora, a próxima é a estação inteligente de carregamento de veículos elétricos. A mudança climática é um problema global e deve ser resolvido em conjunto. Os carros também estão mudando rapidamente das fontes de energia de carbono existentes para o sistema de veículo elétrico. A expansão da oferta de veículos elétricos baseia-se em assegurar estações de carregamento e na conveniência de acesso às estações de carregamento. As estações de carregamento de veículos elétricos podem ser instaladas em estacionamentos ou na beira da estrada, combinadas com a iluminação pública. O próximo é o ônibus de resposta à demanda. A maioria das cidades introduziu sistemas de transporte público, como ônibus, para complementar o sistema de transporte voltado para carros particulares. O transporte público é mais barato em comparação com os carros particulares, mas há pontos fracos, como acessibilidade e horários de transporte. Os ônibus precisam cobrir uma grande seção ou parar em cada parada para garantir a entrada de passageiros. Os ônibus de demanda não seguem as rotas existentes, mas são um novo conceito de serviço de transporte público, que estabelece e opera por meio de uma nova rota, com base na localização dos passageiros, que ligam por meio de smartphones, em vez de apenas rodarem uma rota fixa. Em primeiro lugar, explicarei o desenvolvimento da tecnologia CFTV em termos de qualidade de imagem. No ano passado, o sistema simplesmente fornecia imagens de vídeo CFTV. A clareza do CFTV usa uma unidade chamada pixel. Começou com 450 mil pixels, mas agora ultrapassa os 10 milhões de pixels. A tecnologia CFTV para implementar esse serviço continua evoluindo. A tecnologia CFTV pode ser dividida em qualidade de imagem e inteligência artificial. Em primeiro, um serviço inteligente de prevenção ao crime. Apesar da importância da privacidade, como a proteção da privacidade pessoal, as instalações de CFTV estão aumentando em todo o mundo. Esses são serviços inteligentes de prevenção ao crime, serviços de segurança inteligente, essencial para que os cidadãos vivam uma vida segura. Em segundo lugar, está a tecnologia de inteligência artificial, que é essencial para a operação de CFTV. É difícil para as pessoas monitorar diretamente os CFTVs, devido ao aumento contínuo do uso. Mas o nível atual de tecnologia não é suficiente ainda para o serviço ser completamente executado por inteligência artificial. Então, o monitoramento humano e a tecnologia de AI são usados juntos. As tecnologias CFTV e AI juntas podem reconhecer e rastrear pessoas, carros, números de veículos e muito mais. Podem também reconhecer rostos humanos e incêndios. Por exemplo, o CFTV reconhece automaticamente o rosto e as roupas dos criminosos quando ocorre um crime. Quando os criminosos estão em movimento, outros CFTVs podem localizá-los, rastreá-los e enviar as informações à polícia, para que eles respondam rapidamente. O próximo é o drone de segurança. Você provavelmente sabe que os drones são usados para diversos propósitos, como o uso por militares e o uso para desastres. Um drone é composto por CFTVs e tecnologias de direção autônoma. Em outras palavras, é um CFTV de segurança móvel. A vantagem dos drones é que eles podem identificar criminosos, rastrear seu caminho e enviar os vídeos para a polícia. Em seguida, é o serviço de robô de patrulha. Os robôs de patrulha já foram introduzidos em todo o mundo. Se um drone é um CFTV de segurança móvel voando no céu, um robô patrulha é um CFTV de segurança móvel que patrulha no solo. O Serviço Inteligente de Prevenção ao Crime está sendo desenvolvido para minimizar a ocorrência de crimes por meio de vigilância tridimensional do céu, terra e edifícios. Como mencionei, o desperdício de alimentos também está continuamente aumentando, junto com o desenvolvimento econômico. Em seguida, é o serviço de reciclagem de alimentos. Quando os cidadãos descartam o lixo em lixeiras instaladas na cidade, o ar pressurizado empurra e coleta o lixo em um só lugar. A tecnologia se desenvolveu e agora temos um sistema que nos permite jogar o lixo diretamente a partir da cozinha, sem sair de casa. A quantidade de resíduos gerados em casa está aumentando a cada ano, junto com o desenvolvimento econômico. Obviamente, também haverá um aumento de caminhões de lixo para recolher os resíduos. O aumento do número de caminhões de lixo pode levar ao aumento do tráfego. O serviço de rede limpa automático é um serviço que não necessita de veículos de coleta de lixo na cidade. Com as mudanças climáticas, a importância do meio ambiente se tornou uma preocupação global. Este é o gerenciamento inteligente de resíduos. Os restos de comida são usados como ração para o gado ou jogados fora.
O mau cheiro causado pelos restos de comida descartados deixa as pessoas desconfortáveis. Se os resíduos alimentares forem enterrados em um local, o aterro precisa ser expandido continuamente, mas pode ocorrer o fenômeno NIMBY, que os vizinhos próximos se opõem à sua construção. O serviço de reciclagem de alimentos é um serviço que processa e recicla resíduos de alimentos, em vez de jogá-los fora. Como todos sabem, a maioria das casas na Coreia são apartamentos. O serviço é uma instalação descentralizada de descarte de resíduos alimentares, instalada em cada complexo de apartamentos, para lidar com os resíduos de alimentos sozinho e não causar mau cheiro. O serviço pode ser instalado em locais como prédios comerciais, escolas e militares. Em seguida, é a instalação de reciclagem de resíduos. Quanto ao descarte de resíduos, é comum enterrar os resíduos diretamente no solo. Nesse caso, eles causam problemas ambientais, como a poluição das águas subterrâneas, devido à contaminação do solo. As Smart Cities devem introduzir um conceito sustentável que minimize os problemas de poluição ambiental e minimize as emissões de carbono por meio da reciclagem de recursos residuais. O serviço não apenas recicla resíduos como forma de recurso, utilizando resíduos descartados, mas também trata os resíduos mecanicamente, prevenindo a poluição ambiental secundária, como a contaminação do solo. Agora, deixem-me falar-lhes sobre a resposta inteligente à poluição do ar. A Coreia está sofrendo com problemas de poeira fina. A poeira fina pode ser gerada por vários fatores, como escapamento de automóveis e desgaste de pneus, geração de energia térmica a carvão e entrada a partir de países vizinhos. Além disso, inalar a poeira fina pode levar a problemas de saúde fatais. Nas Smart Cities, vários serviços, como monitoramento de poeira fina, névoa seca e pontos de ônibus limpos inteligentes, estão sendo introduzidos para resolver esse problema e proteger a saúde dos cidadãos. A concentração de poeira fina varia por área, dependendo do volume de tráfego e da direção do vento. Assim, está sendo implantado um sistema de monitoramento da concentração local de poeira fina, com a instalação de sensores de monitoramento de poeira fina por toda a cidade. Além disso, um mapa integrado de poeira fina foi criado e fornecido aos cidadãos para que eles possam responder adequadamente, preparando máscaras ou minimizando as atividades ao ar livre, quando o nível de poeira fina é alto. Até agora, o serviço era usado apenas para verificar o nível de poeira fina, mas a névoa seca e as plataformas de ônibus limpas inteligentes são serviços que podem lidar com poeira fina. O nevoeiro seco é um serviço que evita que o pó fino seja entregue aos cidadãos, protegendo-os com spray de partículas finas de água. Este serviço não só proporciona um ambiente agradável para os cidadãos, diminuindo a temperatura do verão em cerca de 1 a 2 graus ou até mais, mas também cria uma atmosfera cênica. O ponto de ônibus limpo inteligente é um serviço que evita que os usuários de ônibus sejam expostos à poeira fina enquanto esperam pelo ônibus. Dentro, também se encontram instalações de conveniência, como o Wi-Fi gratuito, purificador de ar, ar-condicionado, aquecedor ou um quiosque de biblioteca portátil que ajuda as pessoas a alugar livros. Dependendo de suas necessidades, você também pode adicionar uma variedade de funções, como máquinas de venda automática e caixas eletrônicos bancários. Assim, os serviços inteligentes estão evoluindo não apenas do monitoramento da poluição do ar para sua resposta, mas também na geração de novos espaços de serviços da cidade. Agora, neste slide, explicarei o gerenciamento inteligente de doenças e o serviço de resposta à Covid-19. Não é exagero dizer que as trocas ao redor do mundo pararam devido à Covid-19. O número de casos confirmados em todo o mundo é mais de 70 milhões, com 1,64 milhão de mortes devido ao coronavírus. Por causa disso, a OCDE prevê que a taxa de crescimento econômico global para 2020 seja de menos 6%. O maior problema é que continuará em 2021. Países de todo o mundo estão em uma situação crítica, em que devem resolver questões econômicas e de quarentena ao mesmo tempo para resolver a pandemia global. Tratamentos diretos e vacinas para a Covid-19 são os métodos mais eficazes, mas sua produção é insuficiente para o uso humano em todo o mundo. A contramedida mais eficaz no meio da falta de tratamento e vacinas é identificar rapidamente o movimento dos pacientes confirmados e daqueles que os contataram, isolá-los e tratá-los. Hoje em dia, a maioria das pessoas usa smartphones, cartões de crédito, etc. Além disso, existem CFTVs instalados nas cidades. Empresas móveis, como o Kakao e Neighbor, na Coreia, estão fornecendo serviços de gerenciamento de entrada e saída para cidadãos por meio de serviços de código QR.
Com essas informações, podemos identificar a movimentação de pacientes confirmados e minimizar a disseminação, realizando testes naqueles com potencial para serem infectados pela Covid-19. Em seguida, é o Serviço de Diagnóstico para a Covid-19. A Coreia introduziu o primeiro sistema de diagnóstico Covid-19 drive-thru de passagem de carro do mundo. Inicialmente, montamos estações de triagem e coletamos amostras de pessoas em seus carros. Esse sistema está evoluindo para um método walk-through de passagem a pé, para prevenir o risco de infecção pela equipe médica e para um diagnóstico rápido. Existem dois tipos de walk-through de passagem a pé. Um é o método de cabine telefônica pública para uma pessoa, e o outro é o método de cabine telefônica pública de tipo móvel para uma pessoa, que pode ser instalado em um veículo e se movimentar. Em seguida, vem a tecnologia de kits de diagnóstico. O método PT-PCR de maior precisão é usado de forma comum como um kit de diagnóstico. A desvantagem desse método é que leva mais de 6 horas para os resultados do teste. A pandemia global está se tornando séria, e à medida que vacinas e tratamentos são desenvolvidos, aumenta a necessidade de tecnologia que possa diagnosticar no intervalo de 30 minutos. Como resultado, foi desenvolvido um kit de diagnóstico de anticorpos para diagnóstico rápido de infecção e um kit de diagnóstico de antígenos para diagnóstico rápido de formação de anticorpos. O próximo é o Serviço de e-Government, Governo Eletrônico. O Serviço de Governo Eletrônico da Coreia é o melhor do mundo. O governo eletrônico é um sistema que fornece a emissão de documentos de processo civil e o processo de alvarás e licenças de forma rápida e eficiente por meio da computação e informatização dos trabalhos administrativos. Desde há muito tempo, o governo tem feito grandes esforços para informatizar as tarefas governamentais. No entanto, em seu estágio inicial, era difícil fornecer serviços integrados, porque a informatização era feita individualmente por cada governo local e cada departamento do governo central. Para minimizar essa inconveniência e permitir que os cidadãos recebam serviços administrativos a qualquer hora, em qualquer lugar, por meio de um único sistema, um total de 70 mil serviços governamentais, distribuídos e fornecidos por mais de 13.900 sites, incluindo governos centrais e locais, foram integrados ao Governo 24. O Governo 24 consiste em 3 menus. Eles são Serviços Governamentais, Processo Civil 24 e Política Governamental. Em particular, o serviço de processo civil de que os cidadãos mais precisam é o Serviço de Processo Civil 24, e com este serviço, os cidadãos podem requerer e obter os documentos do processo civil através do PC ou dispositivo móvel, sem se deslocarem à respectiva instituição. São cerca de 12 milhões de utilizadores anuais, e os serviços, como o registro de residentes, registros prediais e de terreno, e o pagamento de impostos, representam mais de 90% da utilização total, uma vez que estão ativas transações financeiras e imobiliárias. O Serviço do Governo 24 visa fornecer serviços integrados por área, como assistência infantil, educação e emprego. Por exemplo, com o desenvolvimento econômico, a taxa de natalidade está diminuindo seriamente. Existem vários apoios públicos à gravidez e ao parto a nível governamental. O Governo 24 estabeleceu um sistema que fornece um serviço integrado, ao vincular despesas médicas para gravidez e parto, apoio nutricional, exames pré-natais, benefícios para maternidade e auxílio creche em um único serviço. Além disso, quando mudamos a área de residência para outras áreas, temos que mudar uma variedade de coisas. Devemos passar pela notificação de mudança, mudar o pagamento da conta de luz da nossa residência anterior, receber uma cópia autenticada do registro, verificar o preço da casa e declarar impostos. Anteriormente, tínhamos que lidar com todas essas coisas individualmente, mas o Governo 24 estabeleceu um sistema único que fornece serviços integrados ao vinculá-los todos juntos. O próximo é o Serviço de Portal de Dados Públicos. Junto com a quarta revolução industrial, reconhecemos a importância dos dados, assim como se diz que os dados são a competitividade e dados são ativos de valor. O setor governamental, quero dizer, o setor público, detém grandes quantidades de dados. Quando essa vasta quantidade de dados é combinada com indústrias privadas, novas indústrias e empregos podem ser criados. O governo coreano reconheceu cedo essa necessidade e estabeleceu um sistema que fornece todos os dados públicos, que podem ser divulgados ao setor privado, por meio de um único sistema.
Como o serviço do governo 24 que mencionei anteriormente, o governo estabeleceu um sistema integrado que pode fornecer várias informações mantidas pelos governos locais, ministérios centrais e instituições públicas individuais. Até outubro de 2020, foram divulgados cerca de 43.095 casos de dados públicos em diversas áreas, como transporte, segurança e desastres e educação. Usando dados públicos, cidadãos comuns e empresas privadas produzem e fornecem vários serviços inteligentes por conta própria. A provisão pública de todos os serviços é limitada pela falta de recursos financeiros ou mão de obra do governo. Deve ser estabelecido um ciclo virtuoso em que sejam divulgadas informações públicas por meio de portais de dados públicos e em que o setor privado produza serviços inteligentes. Deixe-me explicar um caso específico. Primeiro, o aplicativo de informações do metrô. Instituições públicas divulgaram informações de chegada de metrô e informações de rota. As empresas estão usando essas informações para desenvolver aplicativos de guias de metrô que fornecem as rotas mais curtas para metrôs ao longo do país, fornecem informações de troca de transporte e informações sobre os seus arredores e fornece serviços aos cidadãos. Em seguida, é o aplicativo de informações de ônibus. As pessoas usam cartões de transporte. Com isso, as informações de chegada de ônibus são fornecidas por meio de um portal de dados público. Usando isso, o serviço de aplicativo de informações de ônibus fornece o número da rota, ponto de ônibus, hora de chegada do ônibus e localização atual do ônibus. Em seguida, é o serviço de busca de banheiros. As informações de localização relacionadas aos banheiros públicos na cidade foram divulgadas. Com isso, o serviço de aplicativo de informações do smartphone fornecido encontra banheiros nas proximidades com base na localização atual. Essas informações também fornecem serviços de smartphone para retorno seguro à casa, como informações sobre a rota mais segura para ir a pé, do ponto de ônibus para casa, e mensagens de texto enviadas aos responsáveis em caso de perigo. Desta forma, uma Smart City sustentável só será possível quando o público não fizer tudo, mas o público fornecer dados e o setor privado criar serviços. Esta é a direção do desenvolvimento dos serviços inteligentes. Paradigma é um termo que foi usado pela primeira vez pelo cientista Thomas Kuhn para descrever um momento em que situações ou pensamentos são mudados de maneira revolucionária. Isso se espalha para vários campos, como humanidades sociais e cidades, e é usado de forma muito comum nos dias de hoje. Então, quando começou o desenvolvimento inovador da ciência e da tecnologia? Pessoalmente, acho que foi a partir da era da Revolução Industrial, que começou com a invenção do motor a vapor e da eletricidade. Se assim for, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem menos de 300 anos. Particularmente, a ciência e a tecnologia foram desenvolvidas por área, e com o rápido desenvolvimento de tecnologia digital, a ciência e tecnologia até então, divididas em áreas individuais, começaram a ser conectadas como um. A sociedade adotou a ciência e a tecnologia, e o paradigma está mudando de mecânica simples para a era da inteligência artificial, na qual as máquinas operam por conta própria. A direção de desenvolvimento dos serviços inteligentes também aceitará mudanças sociais e uma variedade de serviços será criada, e é altamente provável que aceite o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tal como está. No princípio, eles serão desenvolvidos em uma rede, entre todas as coisas e pessoas, para se tornarem um serviço conectado. Em segundo lugar, a informação com base nos dados coletados por meio de redes ou serviços de Big Data será generalizada. O banco de dados que mencionei anteriormente será a base de uma cidade sustentável. Em terceiro, através de conexão e dados, eles evoluirão para uma era de serviços de inteligência artificial, nos quais as máquinas operarão por conta própria. A tecnologia AI atual ainda tem limitações para ser totalmente realizada. No entanto, a tecnologia de AI está constantemente evoluindo e, atualmente, carros autônomos são capazes de dirigir condução de nível 3 ou superior. Obviamente, para que AI se torne comum, a melhoria do sistema social existente e a mudança das percepções das pessoas devem acompanhar essa evolução. Em quarto lugar, chegará a era da destruição do paradigma econômico tradicional e da separação de produção e consumo. Nesse futuro, as pessoas se transformarão em produtores, que produzem seus próprios serviços e, ao mesmo tempo, consumirão serviços produzidos por outros. Isso levará à forma de serviço do tipo consumidor profissional, ou prosumer. Com o desenvolvimento de tecnologias como a impressão 3D, não é mais necessário ter um sistema de fábrica em larga escala. Esse tipo de produção individual se desenvolverá, e isso levará à economia,
e serviços do tipo prosumer, que se tornarão muito comuns na sociedade. Este é o fim da palestra de serviço inteligente. Obrigado por sua atenção. Obrigado!